Eu fui fagocitado quando eu estava na Anvisa ainda, né? Ela me fagocitou e não teve jeito mais. Eu fui comprado para a causa da Abrale. Bom, então, cuidado com a Merula. E sejam bem-vindos. Queria agradecer a Merula por ter me convidado e por ter oferecido a oportunidade do Hospital Sírio-Libanês compartilhar dessa tarefa que tem que ser uma tarefa de todos, né? O Michael Moore, que é um cineasta, um gordão, um grandão, que alguns de vocês já devem ter visto na televisão, no cinema, ele faz filmes denúncia, né? Denúncia, mostrando coisas interessantes que devem alimentar a cidadania, né? A vontade de construir homens que são da sua sociedade, cidadãos, homens e mulheres maiúsculos, maiúsculas. E ele tem um dos seus filmes, chamado SICO, S-I-C-K-O, SICO, SOS Saúde. E ele analisa nesse filme, mostra 5 sistemas de saúde: o francês, o inglês, o canadense, o cubano e o americano. E o filme é marcante, eu recomendo a todos que vejam, porque ele conta de uma maneira muito didática como funcionam esses diferentes sistemas de saúde, e nós podemos fazer paralelos com o sistema de saúde brasileiro e entender o que falta, o que não falta, de uma forma um pouco melhor, porque nós estamos falando de coisas muito, muito complexas. O sistema de atenção à saúde é um sistema muito complexo. Não se resolve com mais dinheiro, embora seja fundamental. Não se resolve com mais gestão, embora seja fundamental. Não se resolve com mais conhecimento, embora seja fundamental. Não se resolve com mais vontade política, embora seja fundamental. Se resolve com uma mistura disso tudo e muito mais. E quem disser que é pôr o dedo num ponto e este negócio vira um tapete, é um idiota, na melhor das hipóteses, se não um mal intencionado. Então, é complexo mexer com assistência à saúde numa sociedade moderna como a nossa. E o filme tem 2 momentos que são fantásticos. Num momento, o Michael Moore está entrevistando um dos precursores, um médico velhinho, do sistema de saúde inglês, o National Health Service. E ele pergunta para o velhinho: me diga, como é que vocês chegaram até aqui? Como é que em 1948, com a Inglaterra derrotada não, ela foi vitoriosa, mas a Inglaterra estava destruída pelas V2 alemãs, como é que vocês conseguiram construir, com o país destruído, isto? Como é que vocês conseguiram atravessar a Margaret Thatcher, que desmontou muita coisa boa que existia na Inglaterra e não teve coragem de pôr um dedinho mínimo sequer no sistema de saúde inglês? Como é que vocês chegaram até aqui? Ao que se deve isso? E o velhinho olha para ele e fala: a democracia, meu jovem, a democracia. A Inglaterra tem um Serviço Nacional de Saúde que é considerado o melhor do mundo, graças à sua democracia. Então, se nós quisermos ter um sistema de saúde melhor, nós temos que construir um país mais democrático, mais inclusivo. E cada um de nós é que constrói isso, não é o outro. Quem vota nos caras que estão aí foi cada um de nós. Não tem como renunciar a essa responsabilidade, a responsabilidade de cada um de nós na construção de um Estado. Não tem como viver numa sociedade moderna sem Estado. Estado é o aparelho da sociedade para que ela se governe. E o Estado é da sociedade democrática, ou seja, ele é nosso. Mas nós temos que exercer o nosso direito de posse. E nós não estamos fazendo isso ainda. Nós ainda, brasileiros, não aprendemos. Estamos aprendendo.
tem melhorado, mas falta muito para andar ainda. O outro momento, ele faz a visita ao sistema de saúde francês, e o sistema de saúde francês tem também lá uma série de coisas importantes que estão em apoio aos pacientes, né? E lá pelas tantas ele pergunta para um grupo de franceses: mas como é que vocês conseguem isso? O que que vocês fazem? Aí o grupo responde: quando nós temos vontade de ter alguma coisa e nós queremos muito, nós vamos às ruas e aparece a imagem daquelas grandes manifestações populares que têm acontecido com muita frequência na França, e nós vemos desde 1968 aquele monte de povo na rua, brigando com a polícia, brigando com o Estado e mudando a história. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é mudando a história. Nós estamos construindo, pelo encontro do conhecimento, dos vários conhecimentos que nós vamos ter oportunidade de ver se encontrando aqui neste auditório, nesses 2 dias e meio, nós vamos construir conhecimento, e qual construir esse novo conhecimento vindo de diversas partes, nós vamos construir história. Cada um de nós, cada um de vocês que estão nos assistindo aí nesse Brasil afora, está construindo a história. E essa é uma da função mais importante da Abrale. Construir a história, fazer com que o Estado e a sociedade ouça das nossas necessidades e das nossas propostas de solução. Então, parabéns para todos nós e muito bom evento. Bom dia. Passo a palavra ao professor Giovanni. Bom dia a todos. Queria cumprimentar a Marisa Segal e Gonzalo Vecina por essa iniciativa, né? A questão da discutir, né? o tratamento de câncer, o acesso ao tratamento, acho que é uma obrigação de todos nós. E até as dificuldades que isso, que esse tipo de acesso tem num país como o nosso. Eu queria inicialmente trazer um cumprimento especial do governador Geraldo Alckmin, que tem uma grande preocupação com essa questão do tratamento do câncer. A população do país está envelhecendo, né? E a incidência de câncer tem aumentado. E é muito importante que nós estejamos preparados para o futuro, onde essa incidência vai aumentar, né? Porque nós estamos numa janela ainda etária favorável, mas logo, com o envelhecimento da população, nós vamos ter, os nossos problemas vão crescer, né? Vão crescer num país onde a questão do financiamento da saúde ele não foi equacionado, né? É claro que existem outros fatores que podem melhorar a questão do acesso à saúde, mas sem dúvida o financiamento continua sendo um dos maiores limitantes que nós temos. Quais são as preocupações que o governo do Estado tem tido em relação ao tratamento de câncer? Em primeiro lugar, recentemente foi criada uma rede, né, que se denominou Rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer, homenageando uma paulista, né, que sofreu, né, com o câncer, e Hebe Camargo sempre foi teve uma posição muito simbólica no sentido de defender direitos, de se fazer ouvir, e isso ocorreu também quando ela teve essa doença. Por que a criação da rede de combate ao câncer, né, que nós fizemos aqui em conjunto com o professor Paulo Hoff e a doutora Marisa Madi, que depois vai falar da rede, pela necessidade de ter hospitais, né, em todo o estado que pudessem atender o câncer próximo da casa do cidadão. O câncer já é uma doença que traz muitas angústias, né? E o pior é o doente ter que ficar
se deslocando, trafegando, batendo de porta em porta para poder ter o atendimento que ele tem direito. Então, essa rede visou identificar 71 hospitais, clínicas no Estado, a maior parte públicas, que pudessem atender de forma adequada e integral as necessidades regionais, né? A nossa visão é uma política regional de saúde, né? Com o deslocamento mínimo do paciente, mesmo nos tratamentos de alta complexidade. Com o desenvolvimento dessa rede, também é importante poder mapear, né, a incidência regional e poder tratar, né, em mais de 90% dos casos, ter o tratamento regional. É claro que existem alguns tipos de câncer, que são condições mais raras, onde é necessário um centro de referência, às vezes mais distante da cidade que o paciente mora. Mas, na maior parte dos casos, isso é possível próximo, né, na região do paciente. Anos atrás, 5 anos atrás, estamos completando 5 anos, nós recebemos o desafio, junto com o professor Paulo Hoff, de construir um grande instituto, né, o Instituto do Câncer, o ICESP, para poder pensar nas políticas públicas de câncer do Estado. Quando nós começamos o ICESP, somente 5 anos atrás, nós olhávamos aquele edifício e nós pensávamos, será que algum dia esse edifício vai estar cheio de pacientes, né? A doutora Marisa Madi, que é diretora executiva, sabe a transformação que teve aquele instituto, que hoje é difícil trafegar de tantos pacientes com câncer que são atendidos lá no instituto. A rede de câncer tem alguns pilares básicos, que foram os mesmos pilares adotados no instituto, né? Primeiro, a questão do tratamento de qualidade, né? Um tratamento igualitário, e a questão do tratamento humanizado, né? O paciente com câncer já é uma pessoa que tem as suas fragilidades e tem que se sentir acolhido, né, pela equipe de saúde. E uma outra questão fundamental na questão da rede de câncer é a questão da regulação, né? Não é o paciente que deve buscar o local para ser atendido, né? O Sistema Único de Saúde, através da rede, é que deve transportar o paciente ao local de atendimento e dizer para o paciente qual é a porta aberta mais próxima da sua casa. Então, acho que a rede de câncer é um avanço importante, né? E é claro que é um desafio que se impõe. O Estado de São Paulo tem grandes dificuldades porque nós temos aqui no Estado 20% da população do país, né? Desse 20% da população, 40% tem plano de saúde. Então, teoricamente, cumpriria o Estado atender 23 milhões de habitantes, né? Já que os 20 milhões restantes têm plano de saúde. O que ocorre de fato, né? Em razão de ainda não ter sido implantado o cartão SUS, né? O tráfego de pacientes ele é muito livre e sem controle. Instituições como o Instituto de Câncer de Barretos atendem 40% de pacientes fora do Estado. 40% de pacientes fora do Estado, na conta do Estado de São Paulo, financiados pelos recursos do Estado. E, como essa realidade ocorre na maior parte das nossas instituições que atendem câncer no Estado, né, incluindo o ICESP, um número grande de pacientes de fora do Estado vêm ao Estado de São Paulo, porque sabendo que aqui vão conseguir um tratamento adequado, isso acaba criando também filas, né? E é algo que tem que ser equacionado, ou seja, a rede de câncer tem que estar presente em todos os estados, né? Todos os estados têm que dar condições para atender os seus pacientes com câncer, porque senão esse ônus fica concentrado apenas em algumas regiões, né? Outro desafio importante é que boa parte dos pacientes que têm plano de saúde acabam sendo tratados em hospitais públicos, né? E em virtude dos planos de saúde não fornecerem o tratamento
adequado ou a infraestrutura adequada. Nós mesmos, lá no Instituto do Câncer, no ICESP, 20% dos pacientes têm plano de saúde, sem nenhum retorno ao Estado ou ao Instituto do Câncer. Então, isso já mostra uma outra distorção, né? Quer dizer, é a competição entre pacientes que teriam financiamento através do plano de saúde, né, acabando por sobrecarregar a rede pública. Direito todos têm, né? Todos os pacientes têm direito de ser atendidos pela rede pública, 100% dos pacientes. Mas seria importante que tivesse algum retorno financeiro, né? Já que o plano de saúde não paga o tratamento, que esse custo de tratamento fosse devolvido a quem o financia, o que também não ocorre. Além da questão da rede do câncer, existe uma preocupação de acesso a medicamentos, né? Quando nós falamos de acesso a medicamentos, nós achamos muito importante que sejam incluídos para tratamento os medicamentos que interessam aos pacientes e não à indústria farmacêutica, né? É por isso que, para introduzir um medicamento novo, é muito importante que isso passe por uma avaliação. Mas essa avaliação também não pode demorar muito, ou seja, tem que existir uma agilidade na inclusão de medicamentos que se mostram, de fato, eficazes para o tratamento de câncer. O tratamento de câncer não pode esperar, mas também esta política não pode defender o interesse da indústria farmacêutica. Então, é um equilíbrio muito sutil que tem que ser muito bem pesado num país cujos recursos da saúde são muito limitados, né? Algumas ações que o governo do Estado tem tomado, em primeiro lugar, a questão da produção de medicamentos oncológicos pela FURP, né? Ou seja, pela nossa fábrica de medicamentos do Estado. Qual que é a vantagem de produção de medicamentos pelo Estado, né? O fato de poder ter a disponibilidade de medicamentos, né, independer de licitações, compras e problemas de fornecimento. Segundo, o custo, né? Uma redução de pelo menos 30% do custo desses medicamentos quando são produzidos pela indústria estatal. Mas nós sabemos também que existe uma impossibilidade da indústria estatal de produzir, criar, patentear. É por isso que a solução encontrada é uma parceria público-privada, ou seja, a produção de medicamentos em conjunto com a indústria farmacêutica, dentro dos interesses, dentro das necessidades da população do Estado. São duas iniciativas. Primeiro, uma parceria público-privada na fábrica da FURP Américo Brasiliense, onde a indústria farmacêutica vai produzir medicamentos, né, entre 20 mais importantes, vamos chegar a 50 medicamentos mais importantes consumidos no Estado, com preços reduzidos, e o Estado fornece a fábrica e a distribuição desses medicamentos. E também a produção na FURP de Guarulhos, através também de parcerias público-privadas, onde a indústria farmacêutica transfere a produção de medicamentos e, depois de alguns anos, 5 anos, transfere integralmente a tecnologia. Ou seja, o que se busca é maior acesso a medicamentos, que é uma questão fundamental. E também a questão de nós termos hoje um representante da Secretaria, que está representando o CONAS, na Conitec, né, buscando uma aceleração dessa introdução de novos medicamentos. Mas como? Também criando uma linha de pesquisa que, junto com a FAPESP, com o financiamento da FAPESP e da Secretaria da Saúde, faz com que a avaliação da eficácia de novos medicamentos seja feita através dos hospitais universitários do Estado. Os hospitais universitários do Estado recebem um financiamento, FAPESP, Governo do Estado, para poder avaliar medicamentos
e para poder fornecer, né, para o Sistema Único de Saúde avaliações da necessidade de incorporação de novos medicamentos, mas com uma base científica, né, uma base científica, uma base local. Nesse projeto estão sendo investidos 10 milhões de reais para já começar o financiamento de pesquisas em medicamentos considerados importantes, mas uma pesquisa que vem dos hospitais universitários do Estado de São Paulo e não uma pesquisa que vem muitas vezes movida por outros interesses. Eu acho que essa avaliação nossa é uma avaliação fundamental, né? Também é importante discutir que nessa questão do financiamento da saúde, o Brasil é um país pobre, né? A nossa renda per capita é baixa. Os dados de gasto per capita em saúde são dados um pouco controversos. Talvez o Brasil gaste no máximo $900 per capita em saúde, o que está muito abaixo até de países com desenvolvimento semelhante, como é o caso da Argentina e do Chile, né? Esses $900 per capita são poucos e são muito mal distribuídos, né? Desse valor, 54% são privados, ou seja, vão para pacientes que têm ou plano de saúde ou se tratam na área privada. 54% dos recursos de saúde vão para 20% da população. 46% dos recursos da saúde vão para 20% da população. Então, isso mostra como a distribuição de renda na assistência é tão perversa como a má distribuição de renda que temos no país, né? Não só 46% de pouco atendem 80% da população, como parte desses recursos são utilizados pelos 20% que têm plano de saúde. E pior do que isso, quando nós entramos na questão da judicialização, e hoje nós temos dados em relação a isso, hoje